Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Bom dia, senhoras e senhores, essa é mais uma terça-feira, este é mais um Papo Digital e eu sou Lucas De Gasperi. Bom dia, eu sou o Alan De Gasperi e no estúdio da Rádio Unimes conosco hoje Vitor Freund. Acertei, Vitor? Acertou! Aê! Oba! Olha. Começamos bem. Primeiro, hein, cara? De difícil primeira, isso, nem parece que a gente combinou. Né, que a gente saiu umas 40 vezes pra falar seu nome certo, é verdade. Vitor é cartunista e ilustrador, certo, Isso, sou quadrinista, ilustrador e professor de história em quadrinhos lá da Escola Oficina de Artes aqui, a Escola Oficina de Santos. Quisera eu, na minha adolescência, ter um professor de história em quadrinhos. Olha, verdade, né? Não tinha, mas tudo bem. A gente já vai conversar com ele daqui a pouquinho sobre a ilustração, cartunismo, internet, todo esses paranauês aí que a gente gosta de conversar. Mas antes vamos falar as nossas bizarrices e notícias tecnológicas dessa semana. Precisamos de uma vinheta pra essas bizarrices, né, cara? Seria legal. Seria interessante. Bizarrices. Boca a boca, assim. Né? Bizarro. Bizarrices. Uma ideia legal, a gente pode fazer isso nas férias. Mas nas férias, vamos brincar tem nas que férias. ter o nosso claque também, tem alguns claques que a gente precisa colocar aqui com o Stênio. Tipo Chaves. Né? É tipo Chaves. Quer dizer que tá bom. Conversamos alguns programas anteriores com o biólogo Norberto Vieira. Sim. Sobre tecnologia verde, descarte de tecnologia. Sim. A gente viu algumas coisas de Sim. responsabilidade social. E essa semana saiu uma notícia na Tecnologia Terra, né, no portal de Terra, na aba de tecnologia, que o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina. Parabéns pra nós. Não deveria receber esse parabéns, né? Infelizmente, o Brasil se torna... Até uma musiquinha pra esse recorde do Brasil, né, bicho? Não me deixa no silêncio, cara. Dá uma risadinha, faz algo... Eu acho que... Eu posso rir pra vocês. Muito obrigado, por favor. Muito obrigado. Stênio pode rir pra mim também, Stênio. Dá um oi aí. Sua risada espontânea. Tá bom, né? Mas vamos voltar aqui, Vamos voltar né? ao tema principal. O Brasil produz 1,4 mil quilotoneladas. Nossa, cara, é muita coisa. De lixo eletrônico, cara. Tá É no muita top coisa, aqui. muita A coisa. gente quer estar no top em muitas coisas, tipo educação, É. saúde, mas infelizmente estamos no top de produção de lixo eletrônico e, surpreendentemente, o México vem em segundo com 1.000 quilotoneladas. O Japão não entra nisso porque eles jogam TV Né, fora, é eles verdade. jogam tanta coisa fora. O Brasil que entrou nessa. O lixo que vem de lá, eles botam no navio e vem pra cá. Pro Porto, né? Descarrega aqui, né? Descarrega aqui, por isso que tá tão pesado. Então, Vitor, eu não sei te afirmar com certeza, porque essa lista é da América Latina, né? Então pode até ser que, se pegar um globalzão, a gente não seja top. Ok, então desculpe, né? ok. Não, Pelo menos que tá entre os 10, Tava né? achando que era uma Não coisa é um recorde mais olímpico, é o apresentada. recorde americano. Só. Tá. É sul-americano. Não é Sul-americano. Não tão ufa, mas ok. Ainda é ruim. Exato. Ainda é péssimo. Mas Ainda é ok. péssimo. Conversamos sobre aquele instituto, aquela ONG. Sim, aquela iniciativa. Iniciativa para recolher lixos eletrônicos. Eu acho que as empresas tinham que começar a pensar um pouco mais nisso e nós também, como consumidores, tínhamos que ter meios até de fazer esse descarte melhor. Sim. Porque, infelizmente, a gente também não tem muitos meios de descartar, acaba jogando em qualquer lugar e aí... Só que aquilo que o Norberto falou naquele programa, que não existe aquela política, né? O produto ele já não sai, não fecha o ciclo, ele é produzido e vendido. O que vai acontecer com ele, dane-se. Por sinal, um abraço pro Norberto. Norberto, um abraço, Tá estava nos escutando ouvindo. a gente, um abração.
E não há essa política, não há como uma maneira de descartar. Por exemplo, você comprou essa garrafa, mas ela vai virar alguma outra coisa. Ela é praticamente um lixo já. Ela é praticamente um lixo. Sim. Então, esse ciclo tá meio... Saquinho plástico. Então Saquinho é um plástico, diabo, né? entendeu? É uma coisa Aí meio- vai acumulando as peças eletrônicas. Existem ONGs, que nem que a gente comentou em alguns programas, que elas pegam os aparelhos eletrônicos, além de reciclar, elas usam aqueles equipamentos para ensinar a rapaziada. Aí, ó. Então ele pega, uma reutilizam, mas Bacana. ainda assim eles vão reutilizar, mas vai chegar uma hora que essa tecnologia vai ficar obsoleta, Sim. que não vai ter como mais ensinar e vai sobrar aquele lixo também. Infelizmente a gente tá até bem longe de ser sustentável também. Sim, né? Então, sim, assim, sim. bem Na parte complicado. eletrônica só tá acumulando. E quando é pra melhorar, piora. Tipo, essa garrafinha aqui, eu lembro que ela era bem dura quando você É, pega. Hoje em dia ela é ela é mole, você muito pega, mole, você você abriu, jogou água pra Fura tudo quanto é quase lado. com o dedo. E é complicado, né? Você não consegue beber, você não consegue usar ela. Não É consegue tristeza. fazer nada. E continuando a infâmia, já que o assunto é infame, só pra alegria ou tristeza de todos, estamos na frente da Argentina. Nossa, hermana, tá Agora sim valia aquela gag. Né? A lista se dá assim: é Brasil, México, Argentina, Colômbia e Venezuela. Na frente. Olha aí, cara. É Brasil. Dá no futebol? Não dá no futebol. Ah, droga. É, mas Tá no produção vôlei, de lixo. tem outras coisas e no lixo também. Ai, que bom. que né? droga. Droga. A Péssimo. segunda notícia pra gente finalizar essa parte aqui de bizarrices tecnológicas. Os japoneses agora sim, Aí, ó, aí. Tava vendo que isso ia O chegar aí. Oriente, a terra do sol nascente. demorando pra chegar nos japoneses que são cientistas avançadíssimos e alguns deles sem família, que só produz. Aquela vida quase limitão, né? Isso é uma brincadeira, tá, gente? Japonês tem família, sim, é tudo direitinho. Não, tá? claro, são pessoas legais. né? né? É bom deixar isso bem claro. Não Exatamente. queremos nenhum protesto, porque a gente falou do Putin, tivemos visualização na Rússia. Estamos sendo visados, quer dizer que Falando na verdade, aí, temos uma visão. É verdade. Japão, beijo, né? Gente. Terra do sol nascente, amamos Coraçãozinho. vocês. Coraçãozinho, amamos vocês, Terra do sol nascente. Os cientistas japoneses conseguiram criar um holograma que pode ser tocado. Impressionante. Não engasgue, por favor. Vai dar merda. Japonês criou algo tocável. Vai dar merda. Por incrível que pareça, eles desenvolveram um holograma que parece uma fadinha, né? Eles chamam de Fairlight. Olha aí. E aí quando você vai na direção do holograma 3D, Nossa. quando você encosta ele emite Pulso elétrico. que dá uma Choquinho. sensação de ter Olha aí, que tocado. bizarro. Tudo. É louco. Cara, isso, já vejo ressuscitar o Fred Mercury, que ainda Tá mais. fácil, Que ainda mais. fácil. Já tiveram Michael shows, Jackson. você viram? Do rapper, eu não vou lembrar o nome dele, mas já fizeram um show. Tupac, será que é o Tupac, Tupac? isso, Tupac. exatamente. Eles fizeram um show com ele em totalmente 3D, assim. Tipo, Michael colocaram ele Jackson já como. teve um show assim? Já teve, eu achei que era meio lenda, já teve então também. Teve. Tá, eu achei que Ele- eles não iam perder Eu tempo acho com isso, que mas tá eu acho que vendo? foi até no lançamento daquele último CD dele. Eu acho que agora já podem tirar aquele vocalista do Queen e fazer um negócio Como desse, tá Fred vendo? Mercury, Fica né? excelente, porque, né? Fred Mercury. Aí vai ser realmente os mortos se divertem, Acabou, cara. É cara. impressionante, Não, bicho. ninguém morre mais, cara. Ninguém morre, mais. acabou. Ah, mas ninguém morre mais. Até fugindo um pouquinho do assunto, em alguns programas passados a gente viu aquela rede social que continua postando de acordo com, por exemplo, você posta na sua rede social enquanto vivo. Então o algoritmo lê o tipo das suas postagens, o padrão das suas postagens e continua postando pra você após o falecimento. Olha aí, cara. Ele cria tipo É o jeito de viver pra sempre. Exatamente. Não que eu queira, eu acho mas... isso meio É, mórbido, é, sinistro, é, né? eu Não prefiro muita coisa. E morrer só. caindo... mais ou menos, né? Existe Fica uma de boa. dificuldade em lidar com a perda, né? Exato. Natural, mas caindo pro lance do holograma tátil, os cantores, aí, se a gente viajando já, fazendo Sim, cantores, claro, claro. Vai sem Mas- limites, né? sem limites. Mas lembra que eles aproveitando pra japonês, né? polemizar, é japonês, né? então É, você sabe, né? é, O japonês vai usar pra outra coisa. usar pra outra- Japonês é Isso um povo foi- estranho. Vai haver alguns animes aí, né? Exatamente. Então, rentais tocáveis. É complicado isso aí. É cara. complicado. Isso foi desenvolvido no Centro de Pesquisa Ótica e Educação de Utsunomiya. Utsunomiya, deve Utsunomiya, ser. Utsunomiya. Miya, né? University Center. E segundo o doutor... Eu gosto de japonês porque os nomes deles ajudam, São né? fáceis. Oishi Oshiai. É quase como, sei lá, você sentir uma dor e fala Oishi Oshiai. Que é um Pois dos... não quer ser perseguido pelo Japão. Então, desculpa. Não, é o outro falando farrapada, é o meu nome, né? Eu tô rindo de japonês.
Ele é um dos líderes da pesquisa dessa tecnologia. E ele diz que poderia ser aplicado à medicina. Então, até por enquanto, o Japão tem boas intenções. Isso é legal. Fantástico. Em vez de você precisar de cadáveres, você tem um holograma. Mas ele não tira o parêntese de entretenimento. Então... lógico que vai ser para entretenimento. E aí ele deixa uma frase assim pra gente. Você consegue, de fato, sentir os vídeos e as imagens. E apesar de você conseguir projetar um vídeo, você não consegue interagir com ele tocando, né? Certo. Então, se nós conseguirmos projetar algo em um formato tridimensional e você de fato conseguir tocá-lo, você conseguirá fazer algo que leva você a pensar que há de fato alguma coisa ali. Ou seja, é o cérebro enganado mais uma vez. Como a gente é enganado, né, cara? Com tudo, né? Gosto, qualquer coisa, né, cara? Na nerdice pura, aquele holograma do Star Wars que conversa com os outros. Nossa, cara. Vai ligar pra mãe. O Obi-Wan, aí, ó. Obi-Wan, pronto. Mestre, aí, ó. Eu estou endividado. Chegamos, ó, o Jorge Lucas aí acertando miseravelmente de novo. Novamente. Mestre, eu estou devendo aquela prestação. Pague, meu filho. Exatamente. É aquele negócio. Pro seu Madruga não ia ser bom se sua barriga morresse se tivesse esse negócio né? eternamente curando. E ainda que toque e sente, é pior ainda, né? Cara, rolar os bufetes ali também. Ali ela tava lendo agora medicina, né? Entretenimento, tinha uma outra palavra que arquitetura entre linhas militar, né? Porque vai ter uma cabeça bélica que vai pensar em alguma coisa. Engenharia militar, alguma cabeça bélica. Mas então, será que dá pra fazer uma bala com isso? Olha aí, cara. Eu pensei em soldados. Agora triste. Eu pensei em soldados. É verdade. Também. Só, se eles tiverem impulso, porque tocar é uma coisa, eles poderem... Eles vão poder revidar. Se você tá podendo tocar... o acervo de anime que existe na humanidade, que já deve ter sido usado em alguma maneira. Ghost in the Shell, alguém já deve ter usado essa parada. Uma tecnologia dessa. Mas talvez se você consegue dar um choquinho pra sentir, se você aumentar esse pulso de choque, você arremessa a pessoa, né? Isso é... Estamos viajando. Não vamos dar ideia pros japoneses. Vamos dar ideia. Eu achava legal deixar isso lá onde tá. Assim, Exatamente. Medicina, vamos focar em medicina. Exato. Tupac. Coisas assim mais legais. Música, entretenimento. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina, gente. Obrigado a vocês pelo convite, pela Dani também. Obrigado, Dani. Obrigado pela presença aqui. A câmera não está pegando. Nossos ouvintes e espectadores, olhares tecnológicos não estão olhando a Dani, mas está aqui presente entre nós. Vitor, comenta um pouquinho pra gente, vamos começar comentando sobre a sua experiência na arte. Tá. Eu sou formado em publicidade e propaganda, né, pelo Santa Cecília, me formei em 2005, né. De lá para cá, minha carreira não foi tão focada para publicidade, assim. Eu sempre quis ser ilustrador e eu sou daqueles caras assim que a mãe falava, não, vai fazer publicidade que vai dar dinheiro, né? Então assim, né? Eu queria ter feito artes, eu juro, eu tentei, eu quis. Mas minha mãe achava que eu ia ter que cursar publicidade para ganhar dinheiro, né? E hoje eu sou professor, olha só. Olha que maravilha. É muito interessante. Mas eu sempre corri atrás de ilustração, sempre corri atrás de quadrinhos, né? Minha parte assim de arte sempre foi voltada para isso. E eu me formei em publicidade pensando em storyboard, né? Pensando nessas coisas. Mas Santos ainda está muito difícil, né? Dentro dessa área. Assim, são poucos os lugares que você pode conseguir trabalhar com arte, né? Geralmente é mais tratamento de foto e tal, né? E depois que eu terminei a faculdade, eu cursei a Quanta Academia de Artes, lá em São Paulo, que é uma escola fundada pelo Marcelo Campos, que ele é o primeiro cara que trabalhou com quadrinhos para a Marvel do Brasil. Então, assim, tipo, ele foi o primeiro brasileiro que lá em 1980 foi chamado para trabalhar com os gringos. Uau. E a experiência dele levou ele a ser um diretor de escola, né? Uma das escolas mais, acho que, renomadas de São Paulo. Exatamente, ele é o formador de todos os mutantes aí que fazem quadrinhos. As pessoas estão aí proliferando. E eu fui pra lá pra cursar quadrinhos, pra cursar pintura digital, né, pra fazer isso tudo. Eu sempre tive, por mais que o nosso papo seja de tecnologia, eu sempre fui meio avesso a isso, assim. Eu sempre gostei do nanquim, de me sujar, papel, tal. Até hoje, assim, eu gosto de pintar digitalmente, mas o desenho pra mim nunca foi uma coisa que eu curti fazer digital. Mas assim, meu primeiro trampo, depois disso, de ter cursado a Quanta e tudo mais, eu comecei a ilustrar para a MED, né? Eu conheci o editor da MED, o Rafael Fernandes, na época ele era editor...
era ajudante de diretor da MED, hoje ele virou o diretor da revista, né? E foi num desses encontros, assim, tipo na FENAC, encontrei para ver um artista que eu gostava, e o cara tava atrás de mim na fila, e a gente começou a bater papo, eu levei um original para dar pro artista em questão, que era o Eduardo Riso, um quadrinista, e o cara gostou muito do meu trabalho, e foi um contato, assim. Então, assim, ir em feiras, ir nesses... É essencial para quem trabalha com arte, assim, muito importante, de verdade. Exatamente, que você encontra as pessoas do nada. E ele me chamou para fazer um teste para a MED, e minha pegada sempre foi muito terror. Sempre gostei muito de trabalhar com terror, com história de policial, tal, outras coisas. E ele me chamou para fazer humor, assim. Então, tipo, foi bem complicado, né? E eu tive dois problemas. Eu tinha que desenhar humor e eu tive que colorir digital. Então, assim, eu nunca tinha colorido digital. Saiu totalmente da zona de conforto. Cara, foi excelente, foi um trabalho muito bom para fazer. E saindo dessa zona de conforto, eu comecei a ver que esse meio digital, ele era o mais rápido, ele era o mais prático para poder trabalhar com isso. Saindo dessa questão da média, eu comecei a dar aula na escola oficina, né? Foi meu primeiro trabalho, assim, como professor, foi indicação do Bar, né? Que é um dos grandes professores que a gente tem aqui de comunicação da cidade, né? Ele que me arranjou o trabalho lá, e até hoje eu tô, assim, já passei por lá, depois eu passei por algumas grandes agências, né? A maior agência que eu passei aqui de Santos é MKT Virtual, né? Dentro do MKT eu consegui desenvolver trabalhos como games, eu participei da equipe que fez o primeiro jogo indie da MKT, né? Que é o Fruits and Tales. Trabalhei mostrando, você fez o concept art, né? Exato. Eu trabalhei com concept art de todos os personagens e legal, como sair dessa zona de conforto me levou para trabalhos assim, porque eu nunca poderia pintar um jogo se não fosse desse jeito, se não fosse sair da casinha, né? Então eu trabalhei com eles com animação, trabalhei com eles com games, tanto animação e games a gente foi premiado, né? Foi uma coisa bem legal, assim, isso foi um pouco dessa bagagem aí que eu tive. E como é que foi essa experiência de saída? Deve ter sido terrível, né? Sair da zona de conforto. Ah, muito. Mas é legal você ver como esse caminho funciona, né? Porque eu sempre fui travado, como eu falei, eu sempre gostei de desenhar com papel, eu sempre gostei de pintar a mão, né? E aí quando veio o computador, por mais que você ficasse travado naquele primeiro momento de para onde eu vou, o que eu faço, quando você descobre a ferramenta, aquilo vai... Encanta, né? Flui, né, cara? Flui de uma forma... É impressionante que você vê possibilidades que muitas vezes o papel não dá, né? Sim, também. E o Ctrl-Z. E o Ctrl-Z, que no Nanquim não existe Não, cara, o Ctrl-Z é uma parada assim que as árvores agradecem demais pelo Ctrl-Z. As árvores somos nós, já diria o filósofo. Eu ainda sou a favor do teclado com Ctrl-Z numa tecla só. Eu também acho. É verdade, Pumba, Ctrl-Z. São duas coisas que tem no Photoshop que são fantásticas. É o Multiply, quando você descobre o Multiply, sua vida muda. Sua vida muda por completo. E o Ctrl-Z, cara, são coisas assim que você fala, meu, isso aqui é essencial pra essa bagaça funcionar. Então, já que a gente entrou nessa parte, vamos focar um pouquinho agora no uso da tecnologia enquanto cartunista. Maravilha. É lógico que eu até realmente é uma coisa fundamental, o desenho nascer no papel é quase um processo criativo. E o seu contato com o nanquim, com o papel, é impressionante. Mas em questão de produção, às vezes você precisa... Às vezes não, você precisa de meios eletrônicos para divulgar. Cita pra gente mais ou menos os softwares que você usa. Eu estou usando ultimamente Corel, Illustrator e Photoshop. São os softwares que eu uso mais, assim. O Illustrator, eu vou te falar que, assim, tipo, como figura não tão arcaica, eu já tô com uns 30 e alguns, assim, o Corel, ele ainda é uma... Eu relutei bastante, mas o Corel é a questão de vetor. Os vetores ele ainda continua sendo um programa muito ok. O Illustrator, ele é legal para vetorização, tipo, rápida, tipo Live Trace, assim. Às vezes eu gosto de fazer um desenho, aí eu dou aquela arte finalizada no nanquim e pá, bato um Live Trace, o desenho meio que... Ele já vetoriza dá aquele orgânico. Tipo, o primeiro quadrinho, é legal falar disso, o primeiro quadrinho que eu fiz junto com... Eu trabalho muito com o Bruno Bispo, né, que é o meu roteirista, né, a gente trabalha em parceria já tem uns 10 anos aí, e o primeiro quadrinho que a gente fez foi pra web, né, a gente fez uma webcomic que a gente nunca conseguiu publicar, por assim, cabacice, né, tipo, é o primeiro quadrinho que eu fiz, não sei se isso vai dar certo, mas assim, é o maior quadrinho que eu fiz, ele tem 144 páginas. Uau! Na época eu tava meio, foi 2009, eu tava meio desempregado e tava só dando aula, na época eu não tava registrado na escola, dava aula só de segunda e quarta e eu não tinha nada para fazer. Eu falei, vou fazer quadrinho, e aí a gente resolveu fazer uma webcomic, né, em 6 partes, cada parte tinha umas 30 páginas, eu desenhei, finalizei, colori. Como é o nome da webcomic? Ponto Zero. Eu não sei se ela existe ainda, eu acho que ela existe em algum lugar virtualmente, cabe procurar aí.
se tratava de um detetive. Mas, enfim, assim, a questão é que toda arte final que eu fiz, eu dava trace nas páginas. Certo. E aquilo dava uma cara diferente pro desenho. Ele tirava um pouco do orgânico, deixava meio web, ficava uma coisa assim, sabe... Funcionava, assim. Sim, uma linguagem inesperada. Até exato. Final, né? Não é uma parada que eu faça sempre, que eu opte, assim. Mas às vezes você quer fazer principalmente cartoon, que é muito redondo, Sim. muito certo, muito exato. Às vezes você dá um live trace no desenho, aquilo funciona, sabe? Mais do que se você ficasse ali puxando vetor, né? Aquela coisa chata. Às vezes você dá um live trace, ele meio que fica orgânico e vetorial com o teu traço. É bom. Então, acho que o Illustrator, para mim, nessa questão de trace, é excelente. Se eu quiser fazer um logo, se eu quiser fazer algo mais comercial, acho que o Corel ainda é a melhor ferramenta, pelo menos é o que eu uso lá na escola. Também a gente usa bastante CorelDRAW para ensinar essa parte digital, voltando um pouco na escola, da aula de história em quadrinhos, produção gráfica e ilustração infantil. Uau. Então, tipo, são três coisas bem... São linguagens bem distintas. Bem né, distintas, bem né? distintas. Cada um eu aprendo muito, principalmente com os alunos. Mas essa parte de produção gráfica eu uso bastante Photoshop e Corel. E acho que o Corel ainda, para essa parte profissional de logo, ele ainda é mais legal do que o Illustrator. Illustrator para ilustração, mas vetor, logo... Acho que ainda o Corel é mais resolvido. Aí você finaliza no Photoshop, então, Victor. Isso, geralmente, tratando pintura digital, o melhor programa que eu me adaptei... hoje em dia eles falam muito do Paint Tool Sai. Eu Sim. já ouvi falar, assim, tipo, tem o Mangá Studio para fazer Mangá arte Studio, final. muito bom. Falam muito bem. Talvez muito bom. quando eu... Ele trabalha com vetor também, o Manga Studio. É. Ele trabalha. Aí, ó. Talvez um dia eu acho que eu não digo que é uma coisa que eu vou falar, tipo, nunca vou fazer. Despretensiosamente, né? pega lá, baixa o magazinho, dá uma olhadinha. Mas tipo, eu uso muito brush também, isso é uma coisa muito legal, tipo, textura. Sim. Às vezes você vai fazer na mão também, você, né, às vezes gasta mais papel do que qualquer outra coisa. Mas acho que essa parte de textura também é legal pro Photoshop. Eu vou tentar ver se qualquer hora eu vou para esse Paint Tool Sai, como eu falei. A pintura ainda me apetece mais fazer no computador do que o desenho. Então talvez o Mangá Studio eu guarde para uma outra hora. Entendi, perfeitamente. Você Mas falando... o Paint Tool Sai, imagina, o Paint Tool Sai tá na cabeça. Tá na lista já. Tá ali, Paint Tool Sai. Check. Você falou agora sobre o webcomic, sobre o ponto zero. Acho que acredito que uma das maiores dificuldades para o ilustrador, para o quadrinista, seja a divulgação. Né? Aonde esse meio, onde essa obra vai sair, como é que vai ser divulgado. A web é vida para isso, né? Assim, hoje em dia o Facebook tá uma faca de dois gumes também, né? Porque recentemente eu descobri que antigamente você tinha um botão de destaque. Né? Então você chegava no Facebook, postava algo, aí tinha uma flechinha lateral que você colocava destaque, aí o teu post ganhava uma estrelinha e tipo, pá, tinha milhões de visualizações. Assim, milhões não, mas vai, tipo, milhões era sacanagem. O universo mas uma galáxia. Não tinha milhões. Umas 10 pessoas. Milhões para um cara de Santos é tipo 100, não, talvez. Vai 10. Eu conseguia, impulsionando isso, ter umas 70 pessoas de curtidas assim, rápidas. Assim, as curtidas orgânicas, exato, né? Sem patrocinado. Você dava um destaque, chegava até uns 100, talvez, alguma coisa assim, impulsionava mais 30 pessoas, tal. Recentemente eu descobri que eles tiraram essa parada, assim. Então, o Facebook, ele vai, tipo, né... Compre batom. Exato, compre batom. Os caras querem que você jogue. Quer ganhar like? Bota dinheiro pra nós, tá ligado? Você não conhece ninguém, mas tem problema. Esse cara, molha minha mão que a gente faz um esquema, tá ligado? Então, assim, eu acho que o Facebook eu já vi ele como uma ferramenta mais interessante. Agora, o lance de impulsionar realmente é muito interessante. Lá na escola mesmo, a gente pega propaganda de curso, dá uma impulsionada e, tipo, vem um retorno, assim, de sempre uns 20 alunos que chegam, não que os 20 fiquem, mas vem umas 20 pessoas interessadas na escola, falando, pô, e aí, pá, não sei o quê. O quadrinho e a ilustração, eu acho que eles têm um meio... A ilustração nem tanto, ela está desmarginalizando, mas o quadrinho ainda tem um quê, assim, de não ser totalmente fácil de você divulgar. Né? Tipo, quando você é ilustrador, eu vejo que assim, muitos dos caras que fazem quadrinhos, eles entram no mercado com portfólio de ilustração.
Então, tem muito cara que é ilustrador, que cria um público por ser ilustrador, então monta um Behance. Às vezes nem o Facebook é a melhor arma, né? É montar um Behance hoje em dia, né? E aí do Behance as pessoas vão entrando dentro do Facebook, Instagram, alguma coisa do gênero, vão criando um carisma, né, com as ilustrações. Muita gente faz muita coisa de Star Wars, faz muita coisa pop. Já vai né? naqueles assuntos conhecidos. Eu tem acho que bastante esse público. é um caminho, né? Porque aí a afetividade com a coisa popular que o cara desenha traz para ele um número maior de visitas, e quando ele começa a trabalhar com quadrinhos ou quando ele começa a trabalhar com alguma outra coisa que não seja aquilo, ele já tem uma visualização maior. Então eu me considero às vezes um pouco mais marginal pelo fato de só curtir quadrinhos. Entendi. Trabalho muito pouco, assim, tipo, trabalho com ilustração para agência, mas é ilustração para agência. Eu não fico nesse negócio de, eu vou desenhar o Obi-Wan para ganhar Entendi. like de alguém para eu publicar meu quadrinho. Não é muito minha pegada. Sendo que eu gosto mais do Darth Vader, mas aqui... Não, eu também, cara. Eu falei, eu sou o cara do terror. Eu prefiro de... Para desenhar o Obi-Wan. Não, Obi-Wan nada. Eu quero desenhar o Yoda, corcunda, esquisito. Isso é legal. Mas eu não fico... Talvez, assim, a gente nunca vai falar nunca, né? Mas não, nunca digressava no beberei, isso é verdade. Exatamente, talvez, mas não é a minha. Então eu vejo assim, tipo, talvez se você cria um portfólio virtual, né, tipo no Behance, coisas do gênero, isso é uma grande divulgação. O Facebook tá mais assim pra, tipo, vou lançar hoje meu quadrinho, ou então hoje eu vou estar em tal lugar fazendo um show, ou então hoje desconto imperdível na escola, oficina. Mas não divulgar a obra em si. Não, aí as pessoas vão até o lugar que você tá vendendo o teu produto, vão até o lugar que tem o desconto, vão ao lugar que tá o show, se impulsionou para várias pessoas, as pessoas correram atrás, mas eu não sei se tá tudo isso, entendeu? Tipo, ele é um meio, continue postando suas coisas no Facebook, continue postando suas coisas em meios, né, nas mídias sociais, ok, beleza, mas não sei até que ponto isso é verdade, né, esse mito de que, não, eu postei no Facebook, eu postei em tal lugar, e, tipo, eu tô ok, né, depende muito da estratégia que você usa também. Certo. Legal. Vitor, o nosso papo tá excelente, mas agora a gente vai para a primeira parada do nosso bloquinho musical e na volta vamos conversar um pouco sobre o HQ que você tá lançando. Opa! Em mãos aqui. Novembro, yes. E a gente vai falar mais sobre ele, produção, história, vamos mostrar para a galera que tá ouvindo. Mas agora, Stênio, dá o play. Senhoras e senhores, voltamos com o nosso Papo Digital. Acabamos de escutar Nat King Cole com Unforgettable e Bob Dylan com The Times They Are Changing. Difícil escolher qual das duas. Né? Senhores, reconhecem esse som? Então, vai ser injusto eu falar, porque eu conversei com ele nos bastidores, que é do Watchmen. Eu tava ouvindo, era isso que eu ia falar. Pô, então, sim. Filme bom, música boa, pô. Né? Bem propício. Quadrinhos, nosso que legal, papo, né? Que bom. Mas a gente tava conversando e vamos aproveitar esse espaço agora para divulgar um pouco o seu trabalho. Opa, né, Vitor? muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre o lançamento agora vou lançamento agora da sua... Lançamento, fresquíssimo. Primeiro agora, HQ independente. Isso eu ia perguntar, que eu HQ ou Graphic Novel? HQ. Deixei de dedo pra falar sobre isso. Não, assim, olha, entendam. Graphic Novel, ao meu ponto, ela se foca em uma história grande. Eu acho que assim, tipo, graphic novel pra mim é quando passa de 100 páginas, 80 páginas, lombada, sabe? Tipo, quadrinhos ele vai lá até 40 páginas, grampeadinho. Eu acho que você fazer uma graphic novel talvez seja tipo como contar um filme. Então você tem que ter um volume grande de páginas, você tem que fazer algo, tipo, grande mesmo, assim, né? Grandioso. Eu acredito que o Watchmen, se você compilar num álbum, é uma graphic novel, né? O Cavaleiro das Trevas, por mais seriado que tenha sido, juntando tudo num encadernado, é uma graphic novel, né?
Agora, se for ali entre 30 a 20, é gibi. Porque esse é um tema polêmico também, né? Sempre tem aquela discussão, mas na HQ não, é graphic novel. Eu acho que assim, essa pretensão da graphic novel, ela vem muito com o Eisner, né? Quando ele começa a lançar quadrinhos grandes, que é isso que eu expliquei, né? Tipo, antigamente, os volumes eram curtos, né? As historinhas tinham 20 páginas, era aquela coisa fast, rápida e tal, leu, acabou. E aí o Eisner vem com uma preocupação de, esse personagem, ele é assim, ele vai pra esse lado, ele desenvolve desse jeito, ele tem um plot aqui, tereréu, termina a história e quando você viu, você leu 100 páginas de gibi. É como se fosse uma novela mesmo, né? Uma novela gráfica, né? Aí, ok, funcionou, né? Agora, se você tem 20 páginas, você tem um gibi. Se fosse juntar, então, aquele que você nunca lançou do ponto zero... Nossa, ia ser uma soap opera, não é uma gráfica não, ia ser um dramalhão mexicano, né? 144 páginas. Mas agora vamos falar do seu, e pedimos ao apoio da nossa gloriosa Dani Marino, mostrando... Só vai aparecer só a pode mostrar. Pra Um pouquinho mais para a esquerda, as mãos de Dani Marino. Olha aí. Olha só, agora sim. Novembro. Ela está folheando aqui para... Olha aí, fantástico. Nossa, vai rolar uma folhada, cara. Isso está sendo exibido para o universo inteiro, mais 3 galáxias. Sério, olha, todos mãe. os países do mundo. Pode olhar. Está sendo... em todos os continentes a transmissão acontece. Obrigado, Dani. Dani, muito obrigado. Obrigado, Dani. Valeu. Uma salva de palmas para Dani. Yeah! Pelas mãos de Dani. Thank you. Vitor, quanto tempo demorou para fazer essa daí? Foi longo, hein? Pelo esse suspiro foi longo, hein? Assim, fazer um HQ nunca é fácil, né? Assim, dentro da ilustração, dentro desses meios gráficos que a gente tem, quadrinhos é muito trabalhoso, né? As pessoas, elas têm uma percepção de que você tem o dom, né? Eu odeio essa palavra, dom. Ninguém tem dom, cara. Isso esquece esse negócio. Você tem aptidão. Tá, então assim, eu gosto de desenhar, mas Deus não chegou lá e falou, plim, e agora você desenha, tá ligado? Vai lá, danado, faz o negócio. É assim, tá ligado? Desenharás, filho meu. Eu acho que dom é uma palavra que eu sou religioso, tá? Não é uma questão de tipo, eu tenho meus credos e tal, mas acredito que dom não seja a palavra, né? Existe aptidão, você gosta ou você não gosta, né? E desenhar, assim como escrever, é uma coisa natural, né? Tipo, tem gente que desenha um período da vida, e tem gente que escreve um período da vida. Se você para de escrever com 7 anos, você não vai saber escrever mais. Exatamente. Então tem muita gente que fala, eu não desenho nenhuma casinha. Claro que quando você tinha 7 anos, você resolveu jogar bola e você não parou de desenhar. Exatamente. Se você tivesse continuado desenhando ou estudando, você estaria bem desenhando, porque é mecânico, é que nem escrever, que nem matemática, é uma ciência, né? É normal, desenho você tem que... claro, que quem gosta mais se melhora. Quem quer procurar um jeito melhor de desenvolver aquilo e tem dificuldade, vai ter dificuldade, mas falar que é dom, né? Acredito que não. Dando aula 8 anos disso, eu acredito que não exista dom. Entendo. Mas assim, quando eu falo também do marginalizado, que eu falei lá no começo, é que as pessoas acham que por causa do dom, você senta, você recebe a entidade, você desenha, desce, né? Você vai lá, você fica lá, tipo, alô, né? Da 20, você tá aí, né? E aí vem uma coisa e você... Não é assim. Tá esperando o cara errado, porque eles também desenhavam um quadrinho. Né? Não, de repente o quadrinho do Michelangelo... O quadrinho do Michelangelo... Pô, nossa... Uma cistina é um graphic novel. Se você tirar uma foto, tá contando uma história ali, cara. Apesar das Tartarugas Ninja terem começado no quadrinho, mas não é necessariamente quem inspirou as tartarugas não fazia. Exatamente, cara. Mas a Via Sacra é um quadrinho também. Você tem vários jeitos de fazer quadrinho, né? Isso vem da pintura rupestre. Dizem, né, que a primeira história em quadrinho foi os Neandertais que fizeram na pedra, contando pros filhos dele como ele caçava elefante. Aquilo não é uma graphic novel, aquilo é um quadrinho. Tô explicando com desenhos sequenciais como caçar um animal, né? Não deixa de ser quadrinhos, isso é muito louco. É um tutorial, né? Praticamente, um infográfico, né? Como caçar seu mamute, né? Você vai lá e tem... com fome? Vai aqui, pega uma lança, né? Mas você tem que sentar, você tem que
pensar, principalmente o quadrinho, ele tem um timing de leitura, a página ela tem que fazer um Z, te levar até o fim para você virar a página, você tem que ter algo que estimule você a virar a página. As pessoas falam que as 5 primeiras páginas definem um quadrinho e tem gente mais chata que fala que é a primeira. Então assim, se você olhou a primeira página, você não quis virar ela, é porque o seu quadrinho é ruim. Entendi. Então isso é bem complicado. É que nem filme. Você assistiu os 10 primeiros minutos do filme, você não gostou, você sabe que dali pra frente, ou você vai começar a criticar, ou você vai começar a dormir, ou você vai começar a esquecer, e você tem que ganhar o teu leitor, né? Você tem que ganhar a pessoa que está assistindo. Então já começa difícil aí, já começa o plot difícil, né? Hoje em dia, com Marvel, com Homem-Aranha, com todos esses enlatados que vêm pra cá também, você fazer um quadrinho que seja policial, que seja de gênero, que seja de terror ou que seja de ficção científica, já é mais difícil também, porque as pessoas estão acostumadas com o mercado de super-herói. Então, hoje em dia já não, hoje em dia a gente já tem uma diversidade entre os artistas, mas o público mesmo está começando a aprender isso. No caso de Novembro, a gente teve 5 meses, mais ou menos assim, entre criar o personagem, criar os personagens da história, 1 ano. A gente pensou a primeira vez no começo do ano passado e como seria a trama, deu uma esquecida, né? Porque cada um... Se a gente trabalhasse com quadrinhos, talvez fosse mais rápido, mas Sim. a gente tem trabalho e faz quadrinhos no meio do caminho, né? Então, todo o plot, assim, a gente criou mais ou menos no começo do ano passado, demos aquela congelada, né, para ver se já vamos tirar da geladeira, vamos ver se ainda, se eu gosto disso ainda, se ainda tá bom, né? Demos uma revisitada, mexemos no roteiro direitinho, né? A gente acabou escrevendo umas 3, 4 versões da história, né? Principalmente hoje em dia que a gente está tendo um pouco mais de conscientização desse lado de quadrinho para todos, de como as pessoas estão vendo os quadrinhos. Hoje em dia a gente está tendo bastante... está tendo um olhar diferente, né, para tentar deixar a obra para todos. Então a gente teve bastante coisa que a gente acabou limando da história, reescreveu, redesenhei. E ela tem uma brincadeira legal, que assim, tipo, eu e o Bruno, a gente sempre tenta trabalhar a narrativa de uma forma diferenciada, né? A HQ inteira é praticamente página dupla. Então todas as páginas... todas as 2 páginas do centro, elas sempre se juntam e fazem um design diferente, né? Tem uma das páginas até que o policial da história tá pensando em como resolver o caso, e ele pensa em como um quebra-cabeça, e todos os quadros são peças do quebra-cabeça, né? Formam essa narrativa. Deu aí uns 5 meses, 2 meses pra desenhar. Que novembro longo, hein? E a maior piada foi que o lançamento dela foi dia 31 de outubro. Então todo mundo fala, novembro chegou cedo. É aquela piada clássica, né? Mas a gente tem essa preocupação. Então, assim, o desenho, né, ele não precisa ser só bonito. O desenho ele tem que te informar algo. O desenho ele tem que te levar para algum lugar. Quando você pensa só em fazer um HQ para ter um desenho bonito, você tem ilustrações. E o desenho ele não é uma ilustração, né? Um artista que eu gosto de citar bastante, e aí pode ter uma polêmica aí ou não, mas é o Alex Ross. O Alex Ross eu acho ele um grande ilustrador, mas eu não gosto dele como quadrinista. Porque ele é muito duro. Cada quadro dele é uma ilustra. Cada quadro, o personagem todos está eles fazendo são uma compostos. pose imponente. Nunca ninguém tá assim. É verdade, Sabe, é verdade. Você não vê... Né, você não espera o ponto de ônibus assim, né, com a mão no poste e tal. Né, você tá com uma cara tipo, porra, que merda. Tô aqui, isso não passa, eu tenho hora, minha mulher... Tá, né. Você não faz uma... Então, assim, essa coisa de você trabalhar o gestual do personagem, eu acho que ele é o mais importante quando você trabalha quadrinhos. Né? É o olhar, é a postura, é o que o personagem está indicando para você. Né? Se todo mundo fica parado, né, você não tem uma narrativa, aquilo não funciona, né? No caso de Novembro, a gente tentou pensar bastante nisso, principalmente na narrativa. Né? Eu acho que assim, essa narrativa de contar as páginas duplas dos personagens, como isso funciona, foi o mais importante. Fazendo uma sinopse rápida da história, ela vai contar sobre 2 personagens principais, né? Um policial, o Lucas, e o menino, né? O Danny. Os 2 se encontram num banco a cada novembro. E o Lucas, ele era um policial, né, antigamente, e ele salva o pai do Danny de um incêndio, né? E isso, a boa ação dele acarreta marcas para os 2. Então ele acaba se aposentando rápido, porque o salvar o pai dele das chamas acarreta entre queimaduras de 3º grau grandes para ele, né? Ele ganha uma medalha e 3 tapinhas nas costas. Exatamente. E o pai do menino já era meio
cara já não muito bom, sabe? Entendi. E ele é volta do fogo também, ruim, e a cada novembro os dois vão se encontrando para ver o que isso acarretou na vida de cada um. Nossa. E levam a um desfecho, né, ali em cima dessa ação, os dois se estudando, né, e ele enxergando no menino coisas que eles não tinham enxergado, enfim. Você achou que a gente ia dar o spoiler? Não vai dar, não. Ah, Vai ter claro que comprar não, exatamente. Vai ter exato. que ler a HQ. A gente está agora com divulgações, talvez eu consiga um cantinho na Comic Con Experience, vou lá sexta-feira para dar uma divulgada também, e a gente vai começar a atacar com lojas virtuais, né, de quadrinhos, lojas físicas lá em São Paulo, na Comics, né? Legal. Lugares assim. E edição única ou a história continua? Não é. Eu acho que assim, essa é a primeira HQ independente que eu faço. Como eu falei para vocês, eu conheci o Rafael Fernandes, que era editor da Draco, né? E com isso eu consegui trabalhos para a MED. E o Rafa, ele começou depois a ser editor, co-editor da Draco. Né, editora Draco. A Draco, a priori, ela trabalhava bastante com livros, né, e a Draco tem uma qualidade muito interessante que é trabalhar só com autores nacionais. A Draco não trabalha com ninguém de fora, de exterior, etc. Né, não sei, eu acredito que não vá querer fazer isso, né, mas como a gente falou do nunca, né, mas até hoje, momento... eu acredito que não, acredito que eles são, eles se calcam na questão do 100% BR, né, e surgiu assim, eles faziam muita ficção nacional, eles faziam terror nacional, eles estavam tentando pegar gêneros diferentes do que é produzido aqui. Do mainstream, né? Exatamente, e fazendo com autores nacionais todos esses estilos. E aí o Rafa, quando conheceu o Eric, que é o editor da Draco, ele propôs, eu acho que foi isso, eles devem ter proposto fazer toda essa parte de ficção em quadrinhos. Então eles lançaram uma linha de quadrinhos da Draco, né? E pela minha aproximação com o Rafa, essa amizade que a gente teve dentro da MED, de uma coisa que é sempre importante, cumprir bem prazos, né? Ter uma comunicação boa com o seu editor. Isso criou um vínculo muito legal de profissionalismo. E o Rafa sabia que eu curtia fazer terror, que eu curtia fazer ficção. Ele falou, cara, eu acho que agora é o teu momento. Sai da MED e vai fazer aquilo que você está querendo fazer, né? Não que eu vez que outra ainda faço MED, eu gosto bastante. Crumb, desses desenhos de humor, né? Angeli, Lático, eu bebi bastante dessas fontes, mas eu gosto mesmo de fazer ficção, de fazer outras coisas. E aí fui chamado para fazer essa vertente, né, de ficção da Draco. A gente lançou um encadernado, depois eu ainda fiz uma história sobre zumbis, né, com eles, e aí o último trabalho que eu participei com a Draco foi o Rei Amarelo, que foi uma coletânea que eles fizeram sobre o Chambers, né, que era um dos caras que influenciou o Lovecraft a fazer o Cthulhu, né, e que foi revisitado naquela série True Detective. Então esse foi um acerto grande deles, né, foi uma história toda feita preto e branco e amarelo, né, foi uma ideia bem interessante. Eu participei dessa última coletânea e novembro acaba sendo, depois de eu ter trabalhado em editoras, né, eu produzi com o Bruno também muitos quadrinhos curtos para Portugal, onde a gente sempre trabalhou também com essa questão narrativa. Tem uma HQ chamada Alien que a gente fez e que todos os quadros da HQ formam uma palavra. Nossa. Então, tipo, a primeira página tem um A todo em quadro, depois um L, depois um I, depois um I, e a história não tem nome. Se você sacar que cada página forma uma letra, no final escreve Alien, e é Alien de alienado, não é Alien de... Então tem toda uma brincadeira. Foi bem você ressaltar, porque eu pensei no alienígena. Todo mundo. Até que um dos personagens, ele veste uma daquelas máscaras de holocausto, aquelas roupas amarelas com máscara de gás, então ele lembra um alienígena, né? Mas na real a brincadeira é outra, e a gente tem sempre essa brincadeira gráfica, né? Então eu e o Bruno, a gente acabou participando por causa do Ponto Zero, né, daquela revista que a gente fez virtual. Conhecemos um editor de Portugal e o cara convidou a gente para participar dessas coletâneas, chamava Zona. Então a gente participou Zona Gráfica, Zona Monstra, Zona Fantástica. E o legal é que cada história a gente não visita o mesmo tema. Então a gente já fez história infantil, a gente já fez história de guerreiro, a gente já fez história de terror, a gente já fez essa história que é toda trabalhada com grafismos diferentes. Então foi uma bagagem muito grande trabalhar com o pessoal de Portugal, até pelo fato da gente se libertar. O americano, ele tem um jeito muito padronizadinho, né? São poucos americanos que saem fora da caixa. Sim, sim. Né? Tipo, Alan Moore consegue escrever com as coisas fora da caixa, o Gaiman,
o Grant Morrison, são caras que têm uma narrativa que você pega o quadrinho deles e você sabe que é deles, porque tem uma narrativa gráfica totalmente diferente. E a gente bebeu muito das fontes do Monstro do Pântano também, do Alan Moore, do cacete, né, cara? Adoro. E eu acho que essa brincadeira das páginas duplas tem muito a ver com essa questão, né? E depois de toda essa experiência de ter trabalhado com editora, a gente sentiu a necessidade de fazer, então, o primeiro quadrinho independente, né? Bancar gráfica, fechar arquivo... né, todo aquele rolê. Todo esse processo. É complicado. Cansativo. As pessoas acham que você senta e recebe o Pai João e faz a coisa. Infelizmente, não é assim que acontece. Vale a pena ressaltar também a leva de artistas nacionais grandes, de uma qualidade fantástica. Excelentes, excelentes. Volte e meia, a Dani me mostra alguns trabalhos que... Impressionante, cara. Sim. Uma das coisas que eu acho muito legais também que o Rafa fez dentro da MED foi essa questão de trazer brasileiros. Então, assim, a revista ela tinha um formato totalmente americanizado, com artistas excelentes americanos, né, de humor e tal. Mas, assim, um humor muito americano. Né? Tudo bem, a MED se sustenta com humor que a gente já conhece e tal, mas assim, muita piada deles que não fazia mais par, né? Então a revista começou a ter um declínio, eu acredito, também por causa disso. E o Rafa, ele vem com uma proposta de trazer brasileiros para a revista, né? O primeiro que ele resolveu trazer, né, um dos primeiros fui eu, sabe Deus por quê, acho que mais por amizade, porque eu não tinha nome nenhum. Né? Mas ele trouxe muita gente nacional boa para a revista. Muito cara que faz assim, um humor bacana. O Alves é um cara que eu gosto bastante, que foi até homenageado no FIC, fazendo uma exposição, acho que sobre Cerrado, alguma coisa do gênero. Cara, é demais, ele tem um traço excelente, a gente já chegou a trabalhar junto. Rafael Salimena, ele é um cara que faz tirinha, que é muito bom, que vira e mexe está fazendo coisas fantásticas. Então assim, o Rafa, ele abriu uma oportunidade para gente nacional fazer MED. E isso é um ponto muito positivo. Descobriu-se muita gente da MED e da Mundo Estranho. Assim, são duas revistas que estão tendo uma rotatividade muito grande de brasileiros fazendo ilustração. E acredito que a Quanta também seja um grande polo, assim, de desaguar gente assim, que está querendo fazer quadrinhos, que quer trabalhar no mercado, entendeu? Começaram a vislumbrar esse caminho por causa da ilustração. Por isso que eu falei do lance do Behance, dessas coisas, porque estão criando grandes ilustradores também, e esse pessoal da ilustração tá começando a seguir mais pro quadrinhos, vendo isso como um novo caminho. Muito legal, Vitor. A gente agradece a sua participação. Infelizmente o nosso tempo é curto, né? Gostaríamos de conversar muito mais sobre isso, mas cabe futuros convites. Opa, né? Muito obrigado. Obrigado por ter aceito. Obrigado mais uma vez a Dani pela ponte. Valeu, Dani. Né? Dani, beijo. Aproveitamos aqui para deixar quem curte o universo do quadrinho, dá uma visitada lá no blog do Quadro a Quadro. Oh, massa, né? A gente faz sim. um link Resenhas na nossa boas. página no Facebook lá, a galera bem empenhada, estava nele esses dias aí, é um blog muito bom. E, Vitor, suas considerações finais no programa, fica à vontade. Cara, foi excelente, eu agradeço demais o convite da Dani, de vocês terem me chamado aqui, muito obrigado. Foi um papo bem bacana, e eu espero que as pessoas continuem produzindo, as pessoas continuem fazendo quadrinhos, as pessoas continuem ilustrando, usando esse meio digital da melhor forma possível. E muito obrigado. A gente agradece também, né? A gente agradece também, com certeza. Stênio, vamos pro nosso bloquinho musical. Stênio, dá o play. Senhoras e senhores, voltamos com o nosso Papo Digital. Acabamos de escutar KC and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman. Eu sou o Lucas De Gasperi. Eu sou o Alan De Gasperi. Vamos abrir um espacinho aqui pro Vitor falar a página de Facebook dele, Vitor. Ok, para quem quiser me encontrar no Facebook é Victor Freund, F-R-E-U-N-D-T. Para quem quiser encontrar os meus quadrinhos dentro do Facebook com o Bruno Bispo, é o selo Bispo Freund HQ, está lá dentro do Facebook. Lá vocês vão conseguir acompanhar todas as histórias curtas, todo esse caminho que eu fiz com o Bruno. E para quem quiser aprender um pouco mais de desenho, quem quiser ver um pouco mais desse meio digital, se vocês quiserem, Escola Oficina aqui de Santos. E é isso, estarei lá todos os dias para recebê-los. Maravilha. Legal, obrigado, Vitor. Eu sou Alan De Gasperi e aproveite que você está no Facebook, compartilhe e curta a nossa página, Papo Digital no Face.
Nos siga no Instagram, @Papo Digital, e nos ouça no podcast programa papodigital.blogspot.com. Um abraço e até semana que vem. Hoje foi de uma vez só, hein, meus parabéns, uma salva de palmas. E eu não posso encerrar esse programa sem dar os parabéns ao Stênio, que aniversariou essa semana. Parabéns! Feliz aniversário, parabéns ao nosso produtor que tá desde o começo com a gente. Gente, um abraço, até a próxima semana. Valeu! Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.